Olá, meu nome é Luciana, eu nasci na cidade de Curitiba e frequento a igreja desde os meus 4 anos. Quem encaminhou a gente foi a minha avó, porque durante muito tempo ela procurou um tratamento por um problema espiritual do meu tio, que era um motivo de grande preocupação para a família. E diante da sua recuperação, aos poucos ela foi encaminhando toda a nossa família, cerca de 20 pessoas. Meu irmão também tinha problemas de bronquite muito sérios e durante algum tempo a minha avó precisava correr até a minha casa de madrugada para ministrar Jorei nele. Então a minha mãe resolveu também se tornar messiânica e o meu irmão se recuperou, ele leva uma vida saudável, né? Então durante muito tempo na minha infância, na minha adolescência, eu vivenciei muitos milagres. Dentro de casa, fora, famílias que a gente acompanhava, e diante disso foi se formando em mim, né, uma grande convicção no Jorei, em Meixo Sama, e aos 17 anos eu ingressei no seminário de formação sacerdotal aqui na sede, porque eu tinha realmente o desejo de entregar a minha vida, né, a Meixo Sama, de ser útil a Meixo Sama, dedicar e viver dessa forma. Bom, então na sede, além de a gente estudar a parte filosófica de Meixo Sama, a gente também foi um momento de grande desenvolvimento do meu espírito de servir. Então lá a gente dedicava no Jorei, na assistência de Jorei, né, na limpeza de banheiros, no refeitório, na recepção. Então onde quer que precisasse, nós seminaristas dedicávamos, né? Então isso foi bem importante para eu desenvolver esse meu amor, essa percepção, onde quer que precisasse que a gente estivesse atuando, né? Que a gente dedicasse. Então foi um momento bem especial. Acho que foi assim, um momento talvez mais importante da minha vida, né? E lá, além das dedicações, além dos estudos, eu também já tinha um certo interesse no Sangetsu, né? Sempre dediquei. E aí comecei a estudar com mais afinco as técnicas, a filosofia, por que a gente faz Ikebana. E aí me tornei professora de Ikebana, fui funcionária da sede por um tempo e depois fui fazer a faculdade. Fiz faculdade de design de interiores, depois eu fiz faculdade de pedagogia e comecei a me especializar nessa área de educação, trabalhando com alfabetização com crianças de 5, 6, 7 anos. Bom, nesse período que eu trabalho em escolas, eu pude vivenciar inúmeros milagres, né, do Jorei à Flor com as crianças. Então é muito comum em escola ter crianças que dão problema, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, e nesse sentido eu vivenciei inúmeros milagres. O primeiro que aconteceu comigo, que eu vivenciei, foi em 2009, quando eu trabalhei numa escola japonesa, e eu fui conversar com a minha coordenadora sobre assuntos do meu grupo, e de repente veio uma criança correndo. Essa criança não era meu aluno, e junto dele vinha um professor correndo atrás. E ele entrou na sala e começou a derrubar tudo, virar mesa, virar cadeira, e o professor tentando imobilizá-lo, não estava conseguindo, e a criança chorando, gritando, e a coordenadora parou de me atender e foi tentar atender, né, essa criança e o professor. Mas eles não estavam conseguindo, nem os dois juntos, conter essa criança. Então eu fiquei olhando assim meio de longe, falei, o que eu posso fazer aqui, né? E cheguei mais perto e discretamente comecei a ministrar Jorei. E aí foi chegando mais perto, aí abaixei na altura da criança, chamei ela para vir comigo, e ela estava fugindo de todo mundo, né? Então essa criança imediatamente correu para o meu colo, ficou bem quietinha e em menos de um minuto ele adormeceu. Ele estava todo suado, todo molhado, e aí todo mundo ficou admirado, né? O que aconteceu, o que eu estava fazendo com aquela criança que ele, naquele estado de surto, muito nervoso, simplesmente apagou, dormiu. Aí eu expliquei para a minha coordenadora, para esse professor, que era uma oração que chamava Jorei, então ela pediu que eu também ministrasse nela. Ela falou assim,
puxa, isso deve ser muito bom, né? Então eu vou te pedir, Luciana, que toda vez que ele apresente algum quadro de surto, porque era uma criança que frequentemente tinha esse tipo de comportamento, eu vou pedir para que levassem na sua sala, daí você ministra esse jorei e depois ele volta para a sala dele. Mas assim, foram necessários talvez uma ou duas outras vezes que eu ministrasse o jorei nele, porque ele melhorou o comportamento e não precisou mais ser retirado da sala. Hoje eu trabalho em outra escola e continuei vivenciando outros milagres, né? Um deles, eu também estava na sala da coordenadora, quando chegou a sua assistente com o menino gritando, correndo, e ela correndo atrás dele, porque ele estava jogando água em todo mundo, ele estava virando o galão de água no corredor. Então esse menino entrou na sala da coordenação, entrou embaixo da mesa da coordenadora e ele não saía de lá de jeito nenhum. Então as professoras, a própria assistente de coordenação e a coordenadora tentaram inúmeras vezes chamá-lo, distraí-lo, né, para mudar o foco daquela situação, mas nada. Até a minha coordenadora falou assim, puxa, tinham 2 ikebanas na sala que meus alunos já tinham feito, né, anteriormente. E aí ela falou assim, vem aqui, venha ver as ikebanas que as crianças da outra turma fizeram. Mas ele não saía debaixo da mesa. E ele também não conseguia estabelecer um diálogo, porque ele tinha uma voz, parecia meio robotizada, bem confusa a fala dele, ele estava completamente fora de si, a criança. Então, como ele não saía de lá, eu peguei uma das flores, das ikebanas, e um copinho de água e fui até lá e falei assim, você pode me ajudar a molhar essa ikebana? Na hora que eu cheguei perto dele com a flor, o menino na hora abriu um sorriso, começou a pôr água comigo na flor, na primeira ikebana, na segunda ikebana também, e saiu andando, deu a mão para mim e aí ele pediu assim, puxa, posso voltar para a sala para tomar meu lanche? Então ele deu a mão para aquela assistente de coordenação que ele estava fugindo até então, e os dois foram para a sala com bastante tranquilidade. Então esse foi um caso que me chamou a atenção pela alta resistência dessa criança e o quanto rapidamente ele modificou só no fato de estar em contato com a flor. Outro caso que eu vivenciei, eu estava na minha sala dando aula e eu não sei por que motivo eu saí no corredor da minha sala. E eu estava bem feliz, bem alegre, né? Quando eu cheguei no corredor, eu olhei, eu vi que no fim do corredor a minha amiga, que é colega, professora também, estava tentando fazer com que uma criança entrasse na escola. Mas ele gritava e falava, essa escola está fechada, essa escola está fechada, eu não vou entrar, eu quero ir embora. E ele é um menino muito grande, então ela tentando ali convencê-lo a entrar, tentando segurar, não estava conseguindo. Então eu cheguei perto dos dois também e aí eu levantei a mão assim bem discretamente, porque trabalho numa escola, né, eu não posso ficar falando muito de religião, embora todo mundo saiba que eu ministro jorei, que eu faço ikebana, que tenho uma intenção e tudo mais, mas eu procuro ser um pouco discreta. E aí comecei a ministrar jorei e na hora que eu levantei a mão para ministrar jorei nessa criança, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E eu percebia que o que eu estava sentindo, a criança também começou a sentir, porque ele começou aos poucos, muito rapidamente, assim, na hora que eu levantei a mão ele já começou a ficar tranquilo, parar de gritar, sentou no chão, foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Então ele deu a mão para essa professora de quem ele estava fugindo, se debatendo, e os dois conseguiram voltar para a sala. E essa minha amiga, minha colega, falou assim, puxa, o que é isso que você fez que trouxe essa paz tão grande? Ele ficou bem o dia inteiro, né? Então depois falei um pouco da igreja para ela me pediu para levá-la ao solo sagrado e receber jorei também. Então foi mais um caso, inclusive através desse menino, o caso desse menino, essa professora contou para a coordenação o que aconteceu, contou para outras professoras, e ela até hoje, isso já faz uns 2 anos, até hoje ela sempre fala, puxa, eu nunca vou esquecer
o quanto aquele menino se acalmou, né, com o Jorei.